E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas mais uma vez e hoje estou aqui para mostrar para vocês como é que nós fazemos a instalação dos TMC 2130 na SKR versão 1.3. Antes de começar o vídeo, já queria avisar vocês que eu acabei trocando um monte de palavra aí pela outra durante o vídeo. Lugar que eu devia ter falado tensão eu falei corrente, corrente eu falei tensão. Mas acho que vai dar para vocês entenderem bem legal o conteúdo que eu queria passar para vocês em relação a esses TMC 2130. Outra coisa, se você vai utilizar esse driver no seu projeto, presta muita atenção nesse vídeo, principalmente na parte em que eu falo dos problemas que ele tem e como é que nós conseguimos resolvê-los de forma bem simples. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, essa daqui é a SKR versão 1.3. Eu não vou precisar falar muito dela porque eu já tenho um vídeo bem detalhado aqui no meu canal falando de todas as features dessa controladora. Então se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link no card e na descrição. Então vamos falar agora de um dos principais componentes, que é aqui o TMC 2130. Esse driverzinho aqui, ele é um CI fabricado pela Trinamics e quem construiu esse driver aqui foi a Ficetic. E o que acontece é que essa versão do driver aqui, que é a versão 1.0, ela só vem com o modo standalone habilitado de fábrica. Como no nosso caso nós queremos utilizar o modo SPI, nós vamos ter que fazer algumas modificações nesse driver para poder habilitar o modo SPI nele. Para mostrar para vocês, eu vou colocar ele aqui no meu microscópio para mostrar com mais detalhes o que nós precisamos fazer para habilitar o SPI aqui nesse modelo de driver. Bom pessoal, a primeira coisa que nós precisamos fazer para habilitar o SPI aqui é retirar esse resistor que está aqui do lado esquerdo do CI. Vocês podem ver que ele está aqui com o resistor fechando apenas esse curto. O que nós precisamos fazer é retirar e desligar esses dois polos. Então nós vamos retirar esse resistor aqui para começar. Bom, aqui vocês podem ver, ó, que eu já retirei ele. Agora, aqui do lado direito do CI, como vocês podem ver, nós temos duas fieiras com três polos. Uma aqui mais em cima e a outra na de baixo. Aqui nós precisamos também criar um curto entre esse polo do meio e esse da direita. E aqui no de baixo entre o do meio e o da esquerda. E aqui no de cima entre os dois da direita. E olha só galera, tá feito. E agora com isso, nós realmente temos aqui o TMC 2130 funcionando no modo SPI. Bom, agora que vocês já viram como é que nós habilitamos o modo SPI aqui no driver, eu vou falar para vocês qual que é a diferença entre o modo standalone e o modo SPI. No modo SPI, pessoal, nós temos algumas informações a mais que esse driver pode nos passar através dessa comunicação SPI. Se nós deixarmos ele no modo standalone, nós não conseguimos utilizar aqui o Sensorless Home, que é fazer o home dos eixos ali sem nenhum tipo de sensor, tá? Que é o sistema de stall guard desse driver. O que esse sistema faz é, ele lê qual que é a corrente que esse motor está utilizando para movimentação, e quando essa corrente aumenta, ele consegue definir se isso foi alguma colisão que ele teve com a impressora, e com isso ele faz ali o home de cada eixo, sem precisar de nenhum outro tipo de sensor. E agora aqui no computador eu vou mostrar para vocês algumas outras features muito legais que esse driver tem. O primeiro deles é o Stealth Chop. Esse daqui é o sistema que eles utilizam para fazer com que o barulho do motor baixe drasticamente. O que acontece é que ele eleva o microstep do nosso driver para até 1/256. Com isso, a onda criada para que esse motor faça esse movimento, ela entra em uma região onde nossos ouvidos não são mais capazes de detectar esse barulho, e é por isso que o motor fica tão silencioso. Continuando aqui, nós temos o Spread Cycle, e esse daqui é o sistema que eles utilizam para criar uma onda de sinal mais suave possível. E com isso, nós evitamos vários problemas que são causados, principalmente no DRV8825, que é por isso que algumas pessoas acabam utilizando aquele TL Smoother. Então se você quiser saber o que é isso, galera, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando melhor, mostrando as diferenças da utilização do DRV8825 com e sem o TL Smoother, beleza? Continuando, nós temos também o DC Step, que é um sistema que faz o controle da velocidade do motor para que você nunca perca um passo durante o movimento. O que acontece é que quanto maior a velocidade do seu motor, maior a chance também dele perder algum passo. E esse sistema aqui ajuda muito para que isso não aconteça com o seu motor.
O Stalguard 2, galera, ele é o sistema que faz o reconhecimento de qual que é a corrente que o seu motor está utilizando. É através do Stalguard 2 que nós fazemos o Sensorless Home. O que acontece é que quando você manda ela fazer o home sem nenhum tipo de sensor, esse eixo ele vai bater em uma parte da impressora e quando ele faz essa colisão, a corrente do motor ela aumenta. E é através do Stalguard 2 que ele reconhece esse aumento na corrente do motor, ele detecta que no caso é o ponto zero do eixo que você está tentando fazer esse home. E não é somente para isso que esse Stalguard também é utilizado. Se vocês puderem ver na Prusa, existe um sistema onde se você estiver imprimindo algum tipo de arquivo e ocorrer alguma colisão, vamos supor, ela está imprimindo e você bate a mão, ela perde algum passo, ele reconhece isso, ele faz o home de novo do X e do Y e volta a imprimir da última posição que ele tinha parado. Então esse Stalguard 2 ele é um sistema muito top, principalmente aqui no 2130, porque são poucos os drives da Trinamics que contam com o Stalguard 2. O Cool Step é um sistema que ele detecta se o motor está sendo ou não utilizado e para isso ele faz ali um controle da corrente utilizada pelo motor e com isso ele consegue diminuir em até 75% a energia que esse motor precisa para ser utilizado. E por último aqui o Microplyer, que é um sistema interpolador dos microsteps que gera ali a onda mais suave possível quando nós estamos utilizando a interface StepGear. Agora sobre a conexão dos drivers, pessoal. Aqui vocês podem ver que nós temos 3 conjuntos com 4 pinos. E o que acontece é que essa primeira linha aqui da esquerda, essa primeira dos vermelhos aqui, ela é a conexão SPI. Então é ela que nós vamos utilizar para ligar aí o TMC 2130. Esses daqui do meio já são os responsáveis pelo microstep de drivers, como o A4988 e o DRV8825. Então o que nós temos aqui é esses dois conjuntos primeiros, do meio e da direita, ele é o MS0, esse outro aqui o MS1 e esse terceiro o MS2. Então quando nós precisamos fazer a configuração de algum driver que não seja aqui o TMC2130 e nós vamos utilizar o sistema de microstep, nós vamos utilizar esses 3 primeiros conjuntos aqui da direita. Eu vou fazer a configuração agora do driver X e Y, porque neles eu vou utilizar o TMC2130. Com isso, vocês podem ver que ele já está aqui com os 4 pinos do SPI. Quando nós formos utilizar, é só colocar todos eles, fechando aqui o curto, naquele primeiro conjunto de pinos vermelhos. Como eu não vou utilizar o Sensorless Home por enquanto, o meu driver ele está dessa forma aqui, ele não tem os pinos conectados nesses dois conectores da frente. Então o que nós vamos fazer é colocar essa partinha azul aqui junto com a vermelha. Vou fazer isso aqui com o X e o Y. E agora a única outra coisa que eu preciso fazer para garantir que o SPI está ativado é aqui nesse outro conjunto de pinos, com esses 5 jumpers, eu preciso deixar o XST com um jumper e o YST também. Os outros eu posso até retirar. Nem tanto. Então com isso o sistema SPI já está habilitado no X e no Y. Agora aqui no driver do Z, pessoal, eu vou utilizar um DRV8825. Porque a minha impressora ela utiliza 2 motores no eixo Z. E para não ter nenhum problema com a corrente que esses motores vão puxar, eu vou utilizar ele. Porque ele, dentre esses 3 aqui, o TMC, o A4988, ele é o que aguenta mais corrente. Ele aguenta até 2.5 amperes de corrente. O A4988 até 2 amperes. Enquanto que os TMC, apenas 1.2. É por isso também que eu estou utilizando ele apenas no eixo X e Y. Porque são os 2 eixos da impressora que carregam menos peso ali, através dos motores. Então a corrente que eles vão utilizar é bem baixa. E esses carinhas aqui eles esquentam bastante enquanto estão sendo utilizados. Então o correto é sempre colocar um cooler em cima deles para ajudar aqui no resfriamento. Agora para nós configurarmos aqui o DRV8825, eu vou retirar esses 4 pinos daqui, porque como eu falei para vocês eles estão no slot de SPI. Nós não vamos utilizar o SPI aqui agora. Então nós precisamos fazer a configuração aqui nos microsteps para deixar esse DRV em 1/16 também, que é o passo que eu quero utilizar. E segundo o manual da SKR, eu simplesmente preciso colocar um pino aqui no MS2, que seria esse penúltimo conjunto de pinos aqui do lado direito, tá pessoal? Então é um vermelho e um preto que nós precisamos fechar o curto aqui para ativar o 1/16 no DRV8825. Agora para nós conectarmos ele, prestem bem atenção aqui na posição dos pinos.
Vocês podem ver aqui que o nosso pino Enable ele é o primeiro pino aqui da esquerda. Então vamos colocar o driver da mesma forma aqui. E por último agora, vamos fazer a configuração do A4988. Como eu vou utilizar ele também em 1x16 no microstep, eu vou retirar todos esses jumpers aqui do lado esquerdo. E segundo o manual da placa, para nós ativarmos um 1x16 no A4988, nós precisamos colocar o jumper nos 3 pinos de microstep do driver. Então nós vamos fechar aqui então nós vamos colocar aqui os 3 jumpers do lado direito, MS0, MS1 e MS2. Mais uma vez, vamos achar aqui o pino de Enable do driver e vamos colocar ele aqui na posição correta. Bom pessoal, agora que nós já colocamos todos os drivers aqui, o que nós precisamos fazer antes de ir lá mexer no Marlin para configurar ele certinho, é setar aqui o VRF de cada um desses drivers. E para isso eu vou ensinar para vocês como é que nós fazemos exatamente essas contas para acertarmos todos eles aqui da maneira correta. Começando aqui pelo A4988, o datasheet dele indica para a gente que a corrente máxima ela é igual à voltagem de referência dividido por 8 multiplicado pelo resistor de sense. O resistor de sense, galera, ele é esses dois resistorzinhos pequenininhos aqui que ficam bem do lado do driver, vocês estão vendo? Então esses daqui são os resistores de sense. Não está dando para vocês ir, mas eles são R100. Esse resistor aqui é o R100. Quer dizer que ele tem um valor normal de 0,1 ohms. A corrente máxima, e isso aqui é através do seu motor que você descobre isso. No meu caso aqui é de 1,7 amperes. Tendo isso daqui, galera, nós já conseguimos calcular qual que vai ser o VRF que nós vamos precisar utilizar. Vocês podem ver que ele já está aqui no meio da equação. Como nós queremos o VRF, vamos primeiro isolar ele de uma maneira bem simples. Deixa eu passar ele para cá. E bom, como toda essa parte aqui ela está dividindo o VRF, eu simplesmente vou passar ela para cá multiplicando a corrente máxima. Então isso aqui vai ficar igual a Imax vezes 8 vezes o Rsense. Então a nossa VRF ela vai ser igual a 1,7 vezes 8 vezes 0,1. Com isso, galera, a nossa VRF vai ser igual a 1,36 volts. Bom, galera, aqui nós já sabemos qual que é a VRF que nós vamos precisar aqui para o A4988. Porém, como esse meu motor ele não vai precisar ficar trabalhando a 1,7 amperes direto, já que ele não vai precisar de tanta força assim, eu costumo deixar esse valor bem menor, até a metade, um pouco mais. Então o que eu vou fazer é setar o meu VRF do A4988 em aproximadamente 0,6. E aí, conforme eu vou utilizando a minha impressora, se eu ver que essa corrente ela tá baixa, que o meu motor ele está fazendo muita força, ou ele não tem força suficiente para executar a tarefa que ele precisa fazer, aí sim eu aumento um pouco mais esse valor aqui para 0,7, 0,8, e isso aí depende muito do quanto você vai precisar. Porém, com esse daqui nós já sabemos que a VRF máxima que nós podemos colocar aqui nesse motor de 1,7 amperes é de 1,36 volts. Agora, galera, para nós descobrirmos a VRF do DRV8825, a equação dele é um pouco diferente da que nós utilizamos ali no A4988. A dele vai ser essa daqui agora. O I máximo vai ser igual ao VRF dividido por 5 vezes o Rsense. Então vocês viram que o que mudou de um para o outro foi apenas esse valor aqui. Então, mais uma vez, a minha corrente máxima ela é de 1,7 amperes, que é a do meu motor, e o Rsense desse daqui agora, vou mostrar aqui para vocês. Agora o Rsense do DRV8825, galera, ele é esses dois resistores pequenininhos aqui que ficam do lado do potenciômetro. Vocês podem ver que ele também são R100, igual ao que nós vimos ali no A4988, então o valor deles também é de 0,1 ohms. Então mais uma vez o nosso VRF vai ser igual a tensão máxima vezes 5 vezes o Rsense. Então, utilizando aqui os nossos parâmetros,
1,7 vezes 5 vezes 0,1. Então a nossa VRF vai ser igual a 0,85 volts. Então, como vocês podem ver aqui no DRV8825, esse valor aqui ele é bem menor, e mesmo assim a corrente que nós estamos utilizando é exatamente a mesma do outro driver. Então vocês têm que ficar muito esperto quanto a isso, porque se você setar ali 1.35 volts mais ou menos, o que seria do A4988 num DRV8825, você vai estar trabalhando com bem mais do que 2 amperes. Então a chance do seu motor acabar superaquecendo ou até mesmo de você diminuir a vida útil dele é muito grande. Bom galera, agora aqui no TMC 2130 as coisas são um pouco mais fáceis do que nos outros drivers. Por quê? No TMC 2130 nós podemos utilizar ele no modo standalone, como eu já falei para vocês, e também podemos utilizá-lo no modo SPI. A diferença é que no modo standalone nós precisamos fazer a calibração do que seria o VRF desse driver, que na verdade não é o VRF, eu vou falar para vocês depois, mas nós fazemos essa configuração através do potenciômetro, assim como fazemos no DRV8825 no A4988. Como no meu caso eu vou utilizar o SPI, essa configuração do que seria o VRF, ela é feita através do Marlin, ou seja, ela é feita de uma forma digital, enquanto que no modo standalone ela é feita no modo analógico. Então aqui na verdade, ao invés de nós procurarmos o VRF, nós temos que setar aqui a corrente RMS, que ela é dada através dessa equação. O VRF, que nós vamos achar esse valor referente aqui, o valor de referência lá no driver, eu vou mostrar para vocês, vezes 1,77, que é o valor máximo que nós podemos setar aqui de corrente RMS para um motor. Tudo isso aqui dividido por 2,5 volts, que é a quantidade que nós podemos achar aqui do VRF. Lá no driver ele vai de 0 até 2,5, então é isso daqui que vem de 2,5. Continuando aqui, nós temos que, na verdade, então essa corrente RMS ela é igual a VRF vezes 0,71. Então com isso aqui, ó, nós já conseguimos setar certinho qual que é a tensão RMS que nós precisamos para os drivers. Porém, o que nós vamos achar de dado lá no driver não é a corrente RMS, mas sim a corrente máxima. Então a corrente máxima ela é igual à corrente RMS vezes 1,41. Então, pessoal, a corrente, no caso, esse valor aqui que nós vamos ver lá no driver, ele é igual a essa corrente máxima. Então, quando nós formos setar essa corrente máxima, nós temos que prestar atenção, porque a corrente máxima do TMC 2130 é de 1,2 amperes RMS. Então, nós temos que prestar atenção nisso para não setar uma corrente muito alta, porque daí nós acabamos queimando o nosso driver. Bom pessoal, agora para nós fazermos as calibrações aqui dos drivers, nós precisamos ligar uma fonte externa de 12 volts. Através dos 5 volts da USB não dá certo. Então agora vou ligar ela aqui e vamos fazer a calibração primeiramente do A4988. Eu vou utilizar aqui agora o meu multímetro, porém eu vou retirar essa ponta vermelha aqui, que é uma ponta de teste normal, e eu vou colocar uma ponta daquele tipo jacaré aqui que facilita bastante o nosso serviço. Eu vou usar também uma chavinha de fenda bem fininha. Essa daqui veio junto com os meus drivers. E o que eu vou fazer é colocar o jacarezinho aqui nela. Já liguei ele aqui, estou utilizando ele na parte de voltagem. E o que eu vou fazer é, com a ponta preta, eu vou colocar ela aqui no terra da placa. E agora, para nós ajeitarmos, é só nós colocarmos aqui em cima do potenciômetro. Como vocês podem ver, ele já está mostrando aqui 0,672 volts. E segundo aquelas nossas equações que nós fizemos, para eu setar uma corrente aqui de 0,8 volts, que é o que eu quero aqui para minha extrusora, que eu acho que já é o suficiente, eu preciso deixar uma tensão de 0,64. Então olha só, já está quase lá. É bem difícil deixar eles exato, tá galera? Porque a pouquinha modificação que você faz aqui, ele já muda bastante. Então vocês podem ver, ó. Vou deixar ele aqui em 0,643 volts, para mim tá ótimo. Agora para o DRV8825 a mesma coisa. Se nós colocarmos ele aqui, ele já mostra. Vocês podem ver aqui que ele está com 1,8 volts, porque eu acabei de tirar ele do plastiquinho. Esse daqui é um driver que eu nunca utilizei. E ele já vem setado aqui para 1,8 volts. Então, pessoal, eu quero aqui nesse driver, como ele vai controlar 2 motores, eu quero deixar ele com 1 ampere de corrente. E segundo as equações que nós fizemos aqui, já agora há pouco,
Para eu deixar esse driver com 1 ampere, eu preciso de uma voltagem de 0,5. Então vocês podem ver que ele está com uma corrente mais alta do que a do DRV8825. Ele vai controlar 1 ampere de corrente. E vocês podem ver que a voltagem dele ainda é menor do que a do DRV. Beleza, vou deixar ele em 0,5. Como eu disse, galera, eu monto desse jeito e aí depois eu faço os testes. Se ficar fraco, aí eu vou aumentando gradativamente. Não precisa colocar muita coisa de início, porque é o seguinte, se você setar ele lá para 1.7 ampere, que é o que no caso do meu motor aqui aguenta, o que ele vai fazer, ele vai começar a esquentar muito com o tempo e ele não vai precisar de toda essa corrente. Então o que ele faz? Ele transforma tudo isso em calor. Então realmente não precisa setar ele no valor máximo, a não ser que a sua impressora precise disso, entendeu? Então vai fazendo assim, coloca no meu caso, estou deixando aqui com 1 ampere, se for pouco eu vou aumentando conforme eu for testando. Agora, para nós fazermos a calibração do TMC2130, eu não estou utilizando ele no modo standalone, mas eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos isso. Agora eu vou trocar aqui a minha ponteira, que no caso estava aquele jacarezinho, vou colocar outra ponteira normal, porque agora para nós fazermos a medição dos TMC2130, nós vamos mais uma vez ligar aqui o preto no terra, e a nossa tensão agora nós medimos aqui nesse pino do lado do Enable, que no caso é esse pino aqui. Então, vocês podem ver que eu estou aqui com 0.565 volts. Então eu vou segurar ele aqui dessa forma. Para eu setar esse daqui, uma tensão de 0.6 amperes, eu preciso deixar essa voltagem aqui em 0.84. Então eu pego aqui a chavinha, vou vir com ela aqui no TMC, nessa parte do potenciômetro. Conforme eu vou mudando, eu vou aumentando ela aqui. E aí agora, galera, eu já passei um pouco. Então, agora eu estou com aproximadamente 0.6 amperes. Como eu falei para vocês, eu vou utilizar ele no modo SPI. Então essa configuração que eu acabei de fazer aqui não vai fazer diferença nenhuma, já que quem vai controlar essa corrente é o Marlin. Agora que nós já fizemos tudo que precisávamos aqui nessa controladora, vamos lá para o Marlin para fazer a configuração dos 2130. Bom pessoal, já estou com o Marlin aqui aberto. Se vocês não sabem como é que eu cheguei até aqui, no meu link que está na descrição eu mostro certinho como é que a gente faz para configurar todo o Marlin e depois fazer o upload lá para a controladora, tá? Então se vocês estiverem com dúvida, dá uma olhada lá que lá eu ensino certinho o que é esse software, o que nós precisamos fazer para podermos criar o firmware que vai nesse tipo de controlador de 32 bits. Então aqui na parte de configuração do Marlin, aqui nós só precisamos mexer em uma coisa. Vamos dar um Ctrl F aqui e vamos procurar por TMC2130. A única coisa que nós precisamos fazer aqui, que tem relação com o TMC2130 para o modo SPI, é aqui nessa parte de Stepper Drivers, nós temos que definir o X e o Y, no caso, porque é o que eu estou utilizando. Se vocês forem utilizar no Z, na extrusora, esse tipo de coisa, vocês vão colocando todos que vocês precisam aqui. Vocês vêm, tira aqui essas duas barrinhas que estão aqui atrás, assim vocês habilitam, e aqui na parte, depois do Driver Type, você coloca aqui o TMC2130. Agora nós vamos aqui para a aba de Configuration Advanced e aqui nós precisamos mexer em algumas outras coisas. Mais uma vez eu vou dar um Ctrl F, vou escrever aqui TMC2130 e aqui eu preciso começar a fazer algumas modificações que agora sim tem relação com o driver. Aqui nessa aba, pessoal, que nós achamos aqui agora, o que nós precisamos fazer, se nós formos utilizar ali a interpolação para ele ficar modificando para até 256 passos, que é para manter o barulho do motor baixo, você deixa aqui no Interpolate como True, e aqui nesse Road Multiplier pode deixar o 0.5 padrão. Continuando aqui, como nós ativamos lá o driver no eixo X, então ele já libera aqui essas configurações para nós fazermos nesse driver, no TMC2130, que vai ali no driver do eixo X. Aqui, como vocês podem ver, esse X Current nada mais é do que a corrente, que agora ela é configurada através do Marlin e não através daquele potenciômetro como eu mostrei para vocês. Então eu estou aqui com 600 mA de corrente RMS, então para eu saber qual que é a corrente normal, que é a corrente de pico, é só eu multiplicar esse valor aqui por 1.4. Quer dizer que eu estou com aproximadamente 840 mA, mais ou menos no eixo X. Aqui embaixo nós temos os microsteps, eu vou deixar ele como 1/16, que é o normalzinho ali, acho que vai dar uma qualidade boa para a nossa impressão. E esse aqui no RSense nós não precisamos mexer, esse aqui já vem padrão do driver. Vocês podem ver que no X2 ele não está ativo porque eu não estou utilizando esse driver. E aqui no outro vocês podem ver que ele já está ativo também
para poder fazer a configuração. Não vou mexer, vou deixar ele também em 600 mA de corrente com microsteps de 1/16. Agora, continuando, tem mais algumas coisas que nós precisamos habilitar, principalmente aqui no Marlin, galera. Eu estou usando o Marlin 2.0, então uma coisa que nós precisamos habilitar aqui é essa parte aqui de TMC Use SW-SPI. Então o que nós precisamos fazer, de padrão ela vem assim, nós vamos retirar e vamos definir ela ativa para nós podermos utilizar os drivers. Aqui não vamos mexer em nada. Continuando, aqui em Software Enable nós não precisamos definir. Essa parte aqui também do Stealth Chop eu vou deixar o XY, não vou mexer em nada. Esse daqui ele também já vem como ativo. Aqui nessa parte vamos definir o Monitor Driver Status. E eu vou definir também o Hybrid Threshold, vou deixar aquele em 100 mm por segundo, não precisamos mexer. Aqui, pessoal, nessa parte do Stall Guard, se nós quisermos utilizar o TMC2130 com o Sensorless Home, nós precisamos ativar essa parte aqui. Como eu não vou fazer isso, galera, eu não testei, eu não sei como é que funciona, eu não vou falar para vocês o que vocês precisam ou não fazer, mas futuramente, realmente, eu quero instalar isso na minha Core XY, eu vou utilizar o Sensorless Home, e aí, no próximo vídeo eu mostro para vocês com mais detalhes o que nós precisamos fazer para ter essa feature funcionando na sua impressora. Vamos ativar também o TMC Debug, se no seu não estiver ativo, e aqui são as últimas coisas que nós precisamos fazer para ter o 2130 funcionando na nossa impressora através do SPI, beleza? Agora eu vou configurar as outras coisas que eu tenho que configurar para a minha impressora, e aí nós vamos fazer alguns testes, uma impressão para nós vermos a diferença, tanto na qualidade quanto no barulho que a impressora vai produzir enquanto está imprimindo. Bom, pessoal, antes de nós partirmos ali para o teste de impressão, para nós vermos a qualidade e o barulho que a impressora está fazendo agora, eu preciso falar para vocês de alguns problemas que esse driver tem. E eu estou até falando isso aqui agora porque nós vamos ter que fazer mais algumas modificações no software lá no Marlin para você acabar com esse problema na sua impressora. Esse problema aqui é até um problema bem comum. Se você pesquisar na internet você vai achar bastante conteúdo relacionado a ele. E é exatamente esse daqui, chamado de Layer Shift. O que acontece, pessoal, é que durante a impressão ele acaba perdendo alguns passos e a camada ela se desloca para uma outra posição que não a correta. Então enquanto você está imprimindo ele acaba acontecendo esse tipo de coisa aqui. No começo eu achei estranho porque eu acabei imprimindo esses cubinhos de calibração e eles saíram perfeitamente, não tive nenhum tipo de problema relacionado ao Layer Shift. E depois quando eu fui começar a imprimir algumas outras peças, isso começou a aparecer bastante frequentemente. Ó. Vocês podem ver que até peças que já estavam prontas, eu acabei vendo só depois. E essa daqui que foi uma das peças que eu imprimi depois do cubo de calibração, vocês podem ver que ela tem bastante desse problema de Layer Shift. O que acontece, pessoal, é que esse problema já é bastante conhecido no 2130, tanto que até mesmo a Duet, que é uma placa 32 bits aí, que creio eu foi uma das primeiras placas 32 bits para impressora 3D, na época eles recusaram esse driver, esse 2130, exatamente por causa da corrente baixa que ele suporta. Então o que acontece, galera, é que durante a movimentação, se você está indo com o carrinho para um lado e você tem que fazer ele voltar para o outro lado, existe uma coisa de aceleração, que seria uma aceleração máxima que você precisa ter para mover esse carrinho para o outro lado. Se essa aceleração ela é muito rápida, você acaba perdendo esse passo, exatamente por causa da corrente que vai ser necessária para fazer essa mudança de rotação do motor, e é por isso que acaba tendo esse problema de Layer Shift. E esse problema na verdade não é causado somente por isso. Como eu falei para vocês, esse driver ele esquenta bastante. E a temperatura de trabalho desse driver também pode influenciar nesse problema, tá? Então é por isso que tem bastante gente que fala que o ideal é sempre deixar um cooler ligado, sempre, diretão em cima desses drivers. Que foi o que eu fiz no meu caso também. Uma outra coisa que eles falam que pode ser o motivador desse tipo de problema é a baixa corrente do motor. O problema é que quanto mais você aumenta a corrente do motor, maior a temperatura do driver. Então acaba que você tem que acertar ali um equilíbrio entre corrente para o motor e a temperatura de funcionamento desse driver. E eu acabei mexendo bastante nisso, tanto na corrente desse motor, eu acabei levando bastante ela do que estava, e acabou que não resolveu o meu problema. Então o que eu fiz para resolver esse problema, e que até agora está funcionando perfeitamente para mim, foi baixar bastante a velocidade geral da impressora de movimentação. Por padrão, se eu não me engano, o Marlin ele vem lá com 3.000 mais ou menos milímetros por segundo de aceleração e algumas outras coisas, isso para o X e para o Y. O que acontece é que quando eu fiz a configuração do meu Marlin, eu não mexi nesse tipo de aceleração, nessa velocidade, eu acabei deixando no mesmo valor.
Então foi por isso que eu tive bastante problema com o Layer Shift no começo. O que eu fiz foi reduzir bastante esses valores e depois disso até agora eu não tive mais problema, já imprimi várias peças e não tive mais nenhum tipo de problema com o Layer Shift. Então eu vou mostrar ali para vocês agora, lá no Marlin. Isso aqui é uma configuração bem rápida de fazer e eu vou mostrar para vocês quais são as velocidades que eu deixei e que até agora estão funcionando perfeitamente para mim. Bom pessoal, o que eu fiz foi baixar aqui o meu Default Max Feed Rate. Eu deixei aqui no X e no Y com 500, se eu não me engano de padrão ele vem com 3000. Outra coisa que eu baixei foi a aceleração máxima. Eu baixei aqui para 500 e 500. E aqui nessa parte de baixo eu também mexi baixando sempre, tentando manter aqui o 500. Tá? Tanto na aceleração como no retract e no travel. Eu também acabei mexendo no jerk, tanto do X e do Y. Eu não mexi aqui no firmware, tá? Depois que eu já estava lá com o firmware na placa, eu acabei fazendo as modificações. Eu baixei o jerk para 5 também. Então se vocês forem instalar esse driver aí na sua placa, na sua impressora, façam isso. Baixem a velocidade bastante, deixa aqui em 500. E baixem o jerk também, que como eu falei para vocês até agora eu não tive mais nenhum tipo de problema com o Layer Shift. Bom galera, como eu falei para vocês naquele primeiro vídeo, a SKR ela não tem suporte para 2 motores no eixo Z. Então o que a gente tem que fazer? Ou nós utilizamos um driver, o que seria lá na extrusora 1, ou nós utilizamos um cabinho como esse daqui. Esse daqui eu acabei de fazer, ele é um cabinho, aqui é um conector JST de 4 pinos, e do outro lado 2 conectores do Ponte com pinos macho. Então é bem simples, facinho de fazer, já fiz aqui. Então ele é bem simples, facinho de fazer. Agora eu vou colocar ele lá e nós já vamos ver a impressora funcionando. E aqui eu vou mostrar para vocês. Olha só galera, ele está aí aproximadamente 53 decibéis. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença com os TMC 2130. Olha aí galera, estou imprimindo aqui aquele cubinho de calibração. Esse barulho que vocês estão ouvindo é aqui do Secure. Vocês podem, ó, na verdade nem é tanto ele, mas é mais esse. Olha como fica. O que faz barulho é o motor aqui, a extrusora, porque eu não estou utilizando um DRV aqui, o TMC neles. Vocês podem ver a diferença aí no barulho. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha te ajudado aí a fazer a instalação do 2130 na sua controladora. E se você quiser adquirir ele, eu vou deixar alguns links aqui na descrição, tanto para o driver quanto para a controladora. E se você não quiser esperar ele chegar da China, entre em contato comigo que eu tenho algumas unidades aqui e nós podemos negociar e fazer tudo certinho, beleza? Então é isso aí galera, se você curtiu, deixa aquele like que ajuda bastante o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos e qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu responderei assim que possível. Valeu galera, aquele abraço e tchau tchau.